Bolsonaro falou, entre outras groselhas, uma coisa que eu queria que o senhor me ajudasse a decifrar. O que o Bolsonaro quer dizer quando ele fala isso aqui? Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes das agências. Nós escolheremos, e não o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo dos últimos 4 anos que eu estive na presidência, voltamos a vestir o verde e amarelo fora de época de Copa do Mundo. Voltamos a cantar o hino nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Aí tem essa pataquada que ele sempre repete. Mas o que ele está propondo? É um Estado paralelo? Mais uma vez, uma tentativa de golpe de Estado, deputado? É isso? Kiko, a resposta que eu tenho para dar a isso é muito ampla. Primeiro, você vê que é uma pessoa totalmente desconecto da realidade. Bolsonaro, ele entra dentro de uma psicose, de uma neurose ao mesmo tempo, porque ele fala, mete 50% do Senado, 50% da Câmara. Me dê, o cara vai estar preso. Outra coisa, até agora, eu estou dizendo até agora, até esse mês, no máximo outro, nós não temos adversários para enfrentar Lula, ok? Mas suponhamos que por um motivo ou outro Lula não concorresse e outro personagem assumisse a presidência. Esse personagem, que poderia ser Tarcísio, seria um pau-mandado do Congresso? É exatamente o que ele está dizendo. Outra coisa, quando ele diz assim, me dê metade da Câmara e metade do Senado. Rapaz, eu tento ser muito... Eu aos poucos vou tirando essa imagem, é que o bolsonarismo carrega de palavras fortes, mas às vezes eu não consigo achar no vocabulário português uma palavra que defina Bolsonaro, além de ser cretino, além de ser um traidor do próprio bolsonarismo que ele falava em 2018. Se o Bolsonaro de 2018 visse esse discurso dele, chamaria ele de canalha. Porque este infame, ele tinha mais do que 50% da Câmara dos Deputados, ele tinha mais de 50% do Senado, ele tinha 2 vagas do Supremo, ele tinha um apoio popular dificilmente registrado na história, só Lula talvez tenha tido, e ele não fez nada, ele fez exatamente o contrário de tudo que ele disse que vai fazer. É um fenômeno as pessoas acreditarem nessa pessoa chamada Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele já viu que ainda que ele tivesse condições de voltar ao jogo, ele seria apenas um presidente proforme. Assim como ele foi quando já tinha ficado refém do próprio grupo político hoje, que tenta deixar Lula de refém, e que, na realidade, não estão mais preocupados em si com o próximo presidente, mas com o parlamento.
porque nós já estamos vivendo um parlamentarismo totalmente, antes eu chamava de velado, agora eu chamo de descarado. Isso é fato. Quem é que não percebeu isso? A manada de um lado e o gado do outro. Quando eu digo isso, é porque existe uma dualidade onde duas forças de pensamento, pelo menos os que são levados à hipnose coletiva, de que o jogo agora é de presidente. Olha, só existe um no momento que eu vejo resistir a isso, chama-se Lula. E eu não estou falando aqui como um partidário de Lula. Eu estou falando aqui como um analista político que sou no momento, enquanto não sou deputado. Bolsonaro, ele fala, Teime. Alguém tem que chegar para ele, eu acho até que ele já sabe, que ele é uma peça até é irrelevante após a próxima eleição. Bolsonaro estará preso. Agora, ele tem aquilo que o Centrão, que é uma força legítima, poderosíssima, e que já cooptou, em alguns casos, comprou a direita. Não existe mais direita nesse país. Ela foi comprada com o seu chefe. Bolsonaro está vendido e será muito mal pago se insistir, inclusive, nessa ideia que ele tem essa força de indicar o próximo candidato. Claro que não. Ele vai ser convidado a escolher quem esse grupo determinar, que nós já sabemos quem é, que representa a elite. Qual é a elite, qual é o grupo hoje econômico que quer Bolsonaro, uma pessoa baixa, desqualificada, desequilibrada como ele? Eu duvido até, hoje eu já faço até previsões, se já não existe um acordo geral para que esse homem realmente fique inelegível e seja preso. Porque Bolsonaro, ele é um descontrolado, ele não tem uma lógica, inclusive, no que fala. Você vê ali, aí ele já mete a família no meio e já começa a colocar coisas que são irrelevantes para quem comanda uma nação. Ah, nós agora, a bandeira que ninguém nunca usava, inclusive fora de época. Ele está totalmente uma pessoa desconecta da razão. O que Bolsonaro faz é fingir que tem essa influência toda, um cara que botou 14 mil pessoas na Paulista, e quem está hoje manipulando ele e os demais, inclusive o próprio Tarcísio hoje, não tem autonomia. Você vê que Tarcísio, ele fica ali do lado, mas ele não brilha, ele não consegue brilhar como um líder. Ele brilha como nome de um grupo político. Os dois personagens que brilham hoje no país é o Lula e o Bolsonaro, ainda que com a luz amarela. Isso é fato. Então eu, particularmente, por conhecer o parlamento como eu conheci, porque eu não fui um deputado de baixo clero, eu sei exatamente o que estou falando. E por ter sido próximo de Jair, ele finge que manda e os outros fingem que ele manda. Até a hora dele entregar tudo aquilo que ele precisa entregar. Depois Bolsonaro se dê por satisfeito em ter pelo menos uma prisão domiciliar. Porque se ele insistir nessa história de querer atrapalhar o grupo mais poderoso hoje do país, que é o Centrão, ele vai ficar na lama se brincar em uma cela de terceira série. Júlia, em que medida que ele atrapalha o Centrão e como? O que o Bolsonaro Olha faz? só, eu vou dizer para você, vai ter que chegar a hora de se decidir quem é o candidato para enfrentar Lula, correto? Sim. Ninguém vai ficar nesse faz de conta, é Michele, é Eduardo, uma hora é o Ratinho Júnior, uma hora não sei quem. Todo mundo já sabe que essa pedra está cantada, é Tarcísio. Todo mundo já sabe. Agora, o que é que estão fazendo? Aquele mesmo exemplo que eu falei, citando o filme Gladiador. O Gladiador apunhalou, o imperador apunhalou o gladiador, a fim de que ele fique enfraquecido e na hora da batalha final ele não tenha forças e esse imperador saia glorioso diante de uma batalha forjada. É isso que está acontecendo. Agora, o que mais me preocupa diante de tudo isso é que o campo progressista, o campo democrático, não tem percebido que tem que mudar o jogo. Eu acho que Lula chegou num ponto agora de reescrever sua história mais uma vez de outra forma. Levar ao povo brasileiro o que realmente está acontecendo. Bolsonaro, ele não é uma carta fora do baralho, mas ele é uma carta irrelevante já para a decisão final. Todo mundo sabe que o peso de Bolsonaro hoje é fazer deputados e senadores. Ponto.
Ele não tem outro valor. Ninguém, olha só, pensa comigo e observa friamente. Vocês viram, tirando o Tarcísio governador, vocês viram a ralé que estava com o Bolsonaro em cima do trio? Uhum. Aquilo são pessoas ali já sem relevância. Tem um mandato, entenda. Uma coisa é você ter mandato. Outra coisa é você ter relevância de comunicação, de convencimento. Aquilo ali era uma música de uma nota só. Aquela história de STF, de liberdade, que na realidade terminou em um palanque eleitoral de 26. Ele pedindo para ele ter, olha a presunção de Bolsonaro, ele ter metade do Senado e da Câmara. Tenha santa paciência, eu teria que ser muito idiota para acreditar numa história dessa. Perfeito. O Sóstenes Cavalcante, ontem, líder do PL, falou o seguinte no Roda Viva: nós do PL temos uma certeza, nosso plano A para 2026 é Jair Bolsonaro. Nós não temos alternativas a ele. As penas impostas a ele de impedimento, na nossa avaliação, são injustas e vamos trabalhar para que ele seja nosso candidato, porque ele é o líder de todas as pesquisas. O que você acha dessa declaração? E por que ele está dando? Eu acho tão frágil esses discursos, porque eu conheço Sóstenes, foi colega comigo, deputado, eu conheço Sóstenes de reclamar de Jair Bolsonaro, de nunca ter tido projeção nenhuma enquanto ele era presidente. Na realidade, essa turma tem valor porque Jair perdeu a eleição. Sabe? O meu maior azar foi Bolsonaro vencer e eu vencer. Se ele tivesse perdido como teve agora, entendeu? É onde esses caras aí têm algum valor de fala. Mas Sóstenes, ele representa exatamente esse legalismo da direita e é o papel dele. É onde ele consegue ter algum tipo de projeção. Eu vi até quando ele recebeu a intimação lá do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, você vê que tudo é um teatro, tudo é um palco, tudo precisa-se de uma apelação, sabe, de um sensacionalismo, aí um fala, outro fala, coisa que já é batido para mim, isso é fora de moda. Mas para ele dá ainda um prolongamento de discurso, mas isso ele fala, ele é pago para isso, eu posso dizer, ele está ali para isso. Isso é irrelevante, isso não traduz a verdade como ela é. Por que a Michelle não foi, deputado? Porque a Michelle não foi? Mas porque ela não foi, eu não sei o que falar. Mas em situações importantes, ela já deixou de muitas. Mas eu não sei lhe dizer o motivo. Mas talvez, eu acho que talvez até nem ela esteja aguentando mais isso, nem ela acredite mais nisso. Tudo é possível ali. Realmente eu não sei lhe dizer, porque é um povo muito esquisito, viu, Kiko? É muito esquisito. Sim. Deixa eu botar outro trecho aqui, eu queria a sua avaliação, porque o Bolsonaro insiste em algo que você já falou algumas vezes que é mentira, que é o papel do Carlos Bolsonaro em 2018. Deixa eu botar aqui. Com este pessoal da esquerda aqui, tá aí. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Um telefone numa prancha de surf. Esse foi meu marqueteiro. Mas tínhamos naquele momento a liberdade de expressão. Podíamos nos manifestar. E no Facebook, por noite, agregávamos mais de 400 mil pessoas. E fiz uma coisa também, o Silas Malafaia. Você é pastor. Tinha um telefone numa prancha de surf. É isso mesmo? Diga lá. Olha só, eu tenho muita pena, rapaz. Um país tão maravilhoso desse, você ter uma nação de tantos intelectuais, de tantas pessoas importantes que realmente mudaram os destinos desse país, e escutar logo eu, que participei de todo o crescimento desse processo, ver Bolsonaro puxar uma pessoa tão limitada, uma pessoa tão... Bolsonaro chama de gênio um idiota. Bolsonaro chama de gênio um idiota. Imagina o efeito na cabeça do cara desse. Se esse cidadão for um marqueteiro, eu não sei
Afinal de contas, quem é que estava por trás naquele QG na casa de Paulo Marinho? Ele pega um fato de uma entrevista no Facebook, numa prancha, e olha e usa aquilo como uma peça de marketing. A mesma peça de marketing de comer o frango com farofa. A mesma peça de marketing criada por esse cidadão das motociatas. Não há genialidade nenhuma. Isso aí, na realidade, é capitalizando essa imagem, mais uma vez, de arquétipo da inteligência, para que ele seja um senador, para que ele seja... É filho dele. Eu sei o que aconteceu. Em nenhum minuto foram os Juliãs da vida, foram os Bebianos. Se não fosse a estratégia de Bebiano, inclusive de evitar que ele renunciasse ao mandato de deputado, ele não estaria aí. Se não fosse Julian Lemos negociando pessoalmente com Luciano Bivar e Rueda a entrada de Bolsonaro no PSL em Recife, ele não estaria aí. Que peça de marketing? Bolsonaro chama um idiota de gênio. É isso que acontece aí. Na realidade, ele não é nem um terço, ele é um desagregador. Eu não quero tomar isso como pessoal, mas às vezes me enoja essa forma dessa gente tratar assunto sério. Que lá gênio, que lá responsável de marketing. Eram as pessoas acreditando em uma mudança que nem Bolsonaro criou, ele apenas se apoderou daquele sentimento de mudança gerado em 2012. É isso que aconteceu. Entendeu? Bolsonaro, ele conseguiu, isso é um fenômeno realmente, a gente tem que tirar o chapéu, ele conseguiu cooptar desde o sentimento conservador, que eu culpo sim muito parte da esquerda brasileira que deu discurso. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Até um dia desses estavam discutindo assuntos que chocam realmente a sociedade, quando na realidade a gente devia deixar alguns assuntos que se resolvam por si. Assunto de Estado, de educação, de segurança pública, de infraestrutura, beleza, mas tem assuntos que não vão ter solução nunca. E a esquerda ficava batendo, como teve simpósios e congressos aí, que você via gente chegar para um militante chegar e dizer: nós temos que destruir a família mesmo, quer dizer, dando discurso. Quando, na realidade, o conservadorismo ele não está ligado a extremos, muito menos à direita ou à esquerda. O conservadorismo também tem seu valor. Isso é fato. Agora, até a própria bandeira do Brasil, essa turma se apoderou. Porque eles fazem sofismo todo instante. Bolsonaro é um sofista, os deputados da direita são sofistas, porque eles, moralmente, não conseguem entrar em harmonia com o discurso. Isso aí é notório, Kiko. Perfeito. Pedro, já tem algumas perguntas para o nosso querido Julian Lemos. Você pode ler, por favor, aí?